Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2021. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 186 do Lado B do Rio, com a presença dos meus amigos painelistas de sempre e uma amiga painelista. Nesse episódio, com o Joelson Ferreira, da Teia dos Povos, é feito em memória ao Renatinho do PSOL, ex-vereador em Niterói, vitimado pela Covid nessa quinta-feira. Renatinho era um cara profundamente indignado pelas desigualdades sociais e trabalhou como ambulante por toda a sua vida antes de entrar para a política formal. Mesmo quando estava exercendo seu mandato, fazia seus pontos semanais pela cidade para conversar com as pessoas e entender como ele poderia servir melhor os habitantes da cidade. Ele se cuidava, estava guardado e com muito medo de pegar Covid. Mesmo assim, foi mais uma vítima da política federal de extermínio em que vivemos. Também gostaríamos de estender nossa solidariedade ao nosso colega de Central 3, Dudu Monsanto, que perdeu seu pai nessa semana também por Covid. Um forte abraço meu e de toda a equipe que integra o Lado B. Passadas as notas de pesar, que se aumentam a cada semana, vamos para a entrevista com o Joelson, que ficou muito legal. Direito de resposta concedido pela Justiça Revolucionária ao panelista Caio Belante contra o podcast Lado B do Rio. Camaradas, venho através deste direito de resposta concedido a mim repudiar as falas do apresentador do Lado B do Rio, Alciso Canete Neto, no que diz respeito à minha ausência no episódio da semana passada. Primeiramente, é importante afirmar que, de fato, as falas de Lula realmente não me impactam mais. E isso por um motivo muito simples. Ouço Lula falar há 32 anos, quando ainda estava na barriga de minha mãe, tendo em vista ser filho de lulistas ferrenhos. Ouvi Lula falar durante minha infância inteira. Na minha adolescência, ouvi atentamente Lula falar enquanto muitos dos meus companheiros de bancada estavam seduzidos por discursos de figuras como Cristóvão Buarque e Heloísa Helena. Neste sentido, já conheço todas as falas do ex-presidente e, de fato, seus discursos não me atraem tanto. Entretanto, segundamente, no dia 10 de março, a realidade bateu na minha porta e acompanhei atentamente todo o discurso de Lula, que, claro, foi ótimo. Inclusive, contou com novos componentes que julguei ainda mais incisivos na disputa contra Jair Bolsonaro, a ponto de suas falas impactarem até no atual presidente genocida. Por fim, falei sobre o discurso de Lula quente, em um texto no site do Lado B do Rio, onde termino dizendo, abre aspas, seja para o bem, que bom que temos Lula, seja para o mal, Lula sozinho não basta, o filho de Lindu está aí, vivo, solto e elegível, e deve ser considerado desde já como opção para todos que querem voltar a ter esperanças e sair deste inferno na terra que se tornou o Brasil de Jair Bolsonaro. Fecha aspas. Minha ausência foi puramente por questões pessoais. Encerro aqui o direito de resposta, reforçando, para o bem e para o mal, que eu sou o mais lulista da mesa mesmo. Um abraço. Olá, Joelson, é um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. Então a primeira pergunta vai ser uma pergunta quase que de apresentação. O que é a Teia dos Povos e pelo que vocês lutam? Olha, a Teia dos Povos é uma articulação dos povos, porque nós entendemos que esse momento que o Brasil passa da crise precisa de uma grande unidade dos filhos e também precisa que a gente assuma uma luta de princípios que a gente não é negando, mas a gente deixou de lado muito tempo, que é a luta pela terra e pelo território. Os povos que lutam
meio que abandonou essa luta da terra, do território, para ter o início de organização dos povos, e foi por aí onde os portugueses entraram e todo mundo e retomaram o Brasil todo. Até hoje nós vivemos numa situação muito difícil, e nós entendemos que não há possibilidade de a gente mudar isso se nós não fazermos essa tarefa. O Joelson, aqui quem fala é Caio Belandi, jornalista do lado B. É prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona o funcionamento, né, desse movimento do Teia dos Povos, né? Se é nacional, é regional, como é que se dá esse diálogo entre os povos da Teia dos Povos, entre comunidades quilombolas e comunidades indígenas, assentamentos, qual é a configuração assim, da Teia dos Povos e na questão dessas comunidades, né? Como é que se dá esse diálogo entre essas comunidades, quais comunidades fazem parte? Queria que você destrinchasse um pouco para mim os participantes, quem participa, como é que é a configuração, como é que tem diretoria, não tem diretoria, é cooperativa, não é cooperativa. Queria que você explicasse assim, desse detalhes, por favor. Nós estamos tentando construir uma organização livre, que possa as pessoas participar, independente de estar num agrupamento ou em outro agrupamento. Nós estamos entendendo que é preciso construir uma organização que compreenda essa grandiosidade do povo brasileiro, sem ficar botando muitas regras, sem ficar botando muitas impossibilidades para as pessoas não participar. Como nós estamos fazendo parte de uma articulação, e essa articulação ela requer construir uma grande unidade dos povos, então essa articulação ela não pode ser uma articulação local, regional só. Ela tem que ter uma abrangência nacional e até uma abrangência internacional, já que a luta também perpassa por outras unidades, outros povos. Os povos da América Latina, os de África e os povos do mundo que estiver dentro dessa linha da busca do bem viver, da busca pela terra, a terra e o território, a busca por autonomia, a busca por dignidade e por determinadas igualdades que a gente achamos importantes. A igualdade de gênero, a igualdade de raça, né, nesse sentido de não acabar com preconceito. Enfim, nós estamos tentando fazer um arcabouço que vem da teia. A teia significa uma teia de aranha, né, uma organização que esteja entranhada em todos os recantos e todos os cantos do Brasil e da América Latina e de África, se possível, para a gente trabalhar uma perspectiva de autonomia e de reorganização dos nossos povos para a busca, de fato, de uma perspectiva de humanidade que tenha condição de dar resposta a um bocado de coisa que o capitalismo não deu até agora. Então, essa é uma tarefa nossa na busca de trabalhar. É lógico que a organização da TEA ela tem algumas questões que é importante. Por exemplo, os núcleos de base, que é o pessoal que faz parte do processo mais de liderança, de direção, de comando, essa coisa toda, porque está dentro de um processo de luta. A questão dos elos são pessoas que querem ajudar, contribuir e que estão desgarrados de um processo organizativo. Então, a partir dessas duas questões, a gente trabalha. Aí tem as questões práticas que nós trabalhamos muito e estamos dizendo que sem a prática, sem uma coisa, não há possibilidade da fala, não há possibilidade da gente falar aquilo que a gente não faz. Então, nesse sentido, a TEA tem essas questões. Outra questão importante é que de 2 em 2 anos nós fazemos uma jornada de agroecologia, onde vamos discutir os temas maiores. E também fazemos nas localidades, nos elos, nos núcleos, as pré-jornadas, que essas pré-jornadas onde a gente organiza a questão regional e implementa a questão prática. Por exemplo, se nós temos necessidade de soberania alimentar, então nós vamos fazer
uma prática dessa pré-jornada da soberania alimentar. Se nós temos necessidade de soberania hídrica, então nós vamos trabalhar para fazer esse processo e construir esse aprendizado coletivo para que, quando a gente termina a pré-jornada, as pessoas dessa localidade estão cobertas de conhecimento para replicar isso para outras comunidades e desenvolver esse processo. Essa questão da demarcação, autodemarcação das terras também. Então, nós estamos procurando trabalhar essas perspectivas, a questão cultural, todo o processo que abarca a organização de uma comunidade, de uma região, de um povo, a gente está trabalhando para isso. Vamos lá. Joelson, obrigado pela sua participação. Quem está falando aqui também é o Fagner, também sou jornalista aqui do lado B do Rio. Eu tenho, na verdade, duas perguntas para você, duas em uma. Bom, primeiro, eu entendo pelo que você falou, né? A Teia dos Povos ela é uma organização que visa congregar uma série, né, uma série diversa de povos ao redor do Brasil para a construção de uma prática de vida diferente, pautada não no egoísmo capitalista, mas no ecossocialismo, enfim, pensando uma outra sociedade a partir de uma visão mais solidária de sociedade, né? Visão mais solidária de ser humano. Nesse sentido, eu queria perguntar para você, eu tenho visto, enquanto jornalista, um movimento muito grande, inclusive de matérias na grande imprensa, de pessoas que estão largando a vida na cidade para ir viver no campo, porque viver no campo é mais tranquilo, porque viver no campo exige uma rotina mais tranquila de vida, etc, etc. Mas não muda a lógica do capital. Você vai para o campo ainda com uma lógica de exploração da terra, uma lógica de concentração de renda, né? Que eu imagino completamente diferente do trabalho das organizações que compõem a Teia, né, e de outras organizações que também não compõem, né? Eu sou uma pessoa que trabalho muito pelo interior do Brasil, quer dizer, trabalhava, né, antes da pandemia começar, visitava muitas comunidades quilombolas, visitei muitas aldeias indígenas, né, e sei que a lógica é diferente. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, de hoje existir um movimento grande em direção da cidade para o campo, mas ainda com uma lógica diferente da lógica da Teia, ainda uma lógica de concentração, uma lógica de acumulação do capital e exploração da terra, né? E queria que você falasse também sobre como está sendo para vocês da Teia esse momento de pandemia, sobre um governo que, além de negar a pandemia, ele atua contra, né, as organizações do campo, né, atua a favor do armamento do latifúndio, né, atua contra a preservação do meio ambiente, né, que vai totalmente na lógica totalmente contrária, não só da lógica da Teia, mas a lógica daquilo que vem sendo discutido mundo afora. A gente tem um governo que atua na contramão da humanidade, vamos dizer assim. Queria que você falasse sobre essas duas coisas. Primeiro, o movimento que está surgindo de volta ao campo, primeiro a gente está entendendo que é uma necessidade das pessoas em fugir das grandes metrópoles que já está sem perspectiva e está entrando na decadência total. Então, essa é uma coisa que o pessoal está procurando. O que nós estamos tentando explicar para as pessoas é que nós precisamos fazer um movimento organizado para que a gente possa fazer uma volta ao campo, mas não campo para uma perspectiva capitalista, numa perspectiva de destruição da terra. Nós queremos que uma volta ao campo organizada, porque tem
tem os povos que foram para a cidade enganados pela a grande propaganda que foi feita contra o povo do campo. Isso começou em 1930, né, mais ou menos, e essa campanha foi bem feita, que levou a população praticamente toda para os grandes centros urbanos, para as periferias e etc. Eles tinham, naquela época, uma possibilidade do desenvolvimento do capitalismo via essa questão das construções de grandes fábricas, de grandes conglomerados de empresas, e precisava muito de mão de obra. Então, eles levaram essa população, uma parte tinha trabalho, outras não tinham, mas ia trabalhando ali e, como diz, estava fazendo esse remendo aí. Então, essa forma de capitalismo, com a chegada das grandes... do poder da organização dos meios de comunicação, da tecnologia, essa coisa toda, não é mais necessário uma quantidade enorme de gente dessa nos grandes centros para ser mão de obra barata, a mão de obra barata para atender essas grandes. Não tem mais emprego. A situação está caótica e as máquinas hoje estão sendo tocadas por robô e etc. Então, o emprego não vai existir mais nos centros urbanos, e tem uma vasta população que tem origem no campo, que é o povo preto, os povos indígenas que estão nas grandes periferias da cidade, e uma grande massa de pobres que estão na cidade. Então, essa é a primícia que nós estamos propondo para... É preciso demarcar a terra dos povos originários, é preciso pagar uma dívida histórica com o povo preto. Inclusive, o povo preto precisa lutar por essa dívida, que depois da escravidão jogaram nós no meio da rua, nas estradas, sem eira nem beira, e não discutiram coisa nenhuma sobre por exemplo, os povos que foram mortos na Segunda Guerra Mundial, principalmente o povo israelense, eles foram indenizados pelo massacre que houve. O nosso povo preto foi massacrado 350 anos e, quando sai, foi jogado ao léu sem nenhuma perspectiva. E nós precisamos ter uma reparação, e essa reparação tem que ser em terra. Para todo preto e toda preta tem que ter terra para morar e terra para plantar. Então, se o cara quiser só morar, vai ter um lugar decente para morar. Se não quiser, se quer plantar, tem terra para plantar. Então, nós precisamos discutir, inclusive convoca o movimento negro a assumir essa responsabilidade, porque, caso contrário, nosso povo vai ficar sempre nas periferias da cidade e sendo morto pelas elites e pela a força policial que eles prepararam para nos matar. Então, essas duas chagas primeiras têm que ser resolvidas, dos povos originários e do povo preto. A outra questão é quem não tem trabalho, quem não tem mais dignidade dentro dos grandes centros urbanos. Precisa assumir essa luta pela terra, pelo território, para a gente, junto com a nossa mãe terra, se reconectar e se reorganizar para uma perspectiva de trabalho, de renda, de dignidade e autonomia, para que a gente possa avançar. Então, é um conjunto de questões que nós precisamos sair. Automaticamente, quando a gente reorganizar o campo e evoluir no campo, vai ser necessário também, e a Rede Globo, toda a elite sabe disso, quando a gente toca na questão da propriedade da terra, nós vamos depois tocar na propriedade dos meios de produção. Então, é preciso reorganizar os meios de produção para que possa esse povo que está na cidade ter trabalho, dignidade e assumir os meios de produção. Então, nós temos essas duas tarefas importantíssimas para fazer. Isso não é possível ser feito se não fazer uma revolução radical no Brasil. Mas ela tem que vir de baixo para cima. Ela não pode ser de cima para baixo. Não pode convocar, como muitos tentam convocar o povo para tomar o poder e depois do poder não sabe o que fazer. Nós temos que ter clareza do que nós queremos fazer e começar a construir a revolução a todo instante, em todos os locais onde a gente estiver. Para acabar com preconceito, para acabar com a violência, para acabar com a fome, para acabar
uma série de injustiças que tem nesse Brasil. Então, essa é uma questão. Você falou da outra questão que me passou agora, a falta de... Você poderia repetir um pouquinho para mim? Claro. Vamos lá. Eu perguntei como é que está sendo para os povos da Terra viver, né? Nesse momento de pandemia em que nós temos um governo fascista, né, que é negacionista da pandemia, e que em determinado momento ele foi negacionista, agora eu nem chamo de negacionista, eu chamo de fascista, abertamente fascista mesmo, porque ele está demonstrando que não se importa com as vidas perdidas, né? Antes negava a gravidade, agora já não nega a gravidade, mas continua negando a responsabilidade, né? Então, como está sendo encarar esse momento, né? Sendo que tem esse perfil, né? Inclusive a gente tem relatos de aldeias indígenas que estão sendo preteridas na questão da vacinação em alguns lugares do Brasil, comunidades quilombolas também, né? Queria que você falasse como está sendo passar por essa situação da pandemia com esse governo que, além de tudo, é um governo anti-meio ambiente, né, que vai na contramão daquilo que é feito ao redor do mundo, pelo menos na parte discursiva, né, e que, além de ser anti-meio ambiente, é armamentista, né, um governo que está colocando armas e mais armas e mais armas nas mãos do latifúndio, nas mãos do agronegócio, dentre outras atividades dessas que a gente tem aqui no Brasil, que são extremamente nocivas para o país, de uma maneira geral, né, não só do ponto de vista da violência, mas também do ponto de vista da exploração da terra e do envenenamento, né, da segurança alimentar do país. Eu acredito que nós tivemos um momento aí de displicência, e eu acho que a gente se desligou muito do trabalho de base, nós se desligamos muito da convivência com os povos, e essa lástima aconteceu. Esse miliciano assumiu essa brecha aí que estava vazia, esse local que estava vazio. E ele está fazendo um estrago muito grande em todos os lugares. Ele está fazendo estrago no campo, ele está fazendo estrago nas aldeias, ele está fazendo estrago nos quilombos, ele está fazendo um estrago em todos os lugares. E principalmente no meio urbano, né, que está uma lástima essa questão da pandemia e não tem solução. Por outro lado, eu acredito que nós estamos muito atrás de um líder, de um salvador da pátria. E nós não estamos acreditando em nós mesmos. Não estamos acreditando na força do povo para retomar o Brasil dessa quadrilha que está aí. Então, ou nós assumimos essa responsabilidade de nos organizarmos para enfrentar isso, ou não temos saída. Não tem líder que vai resolver esse problema, não tem ninguém que vai resolver esse problema, porque esse problema é um problema que vem enraizado desde 520 anos. Né? Então, não tem solução através da forma que nós estamos esperando. A única solução é nós construir essa unidade índia, negra e popular, capaz de mobilizar a população do Brasil. Nós temos uma população eminente, se for falar por terra, nós temos uma população pequena. Mas se nós for falarmos de aglomeração, nós temos uma população aglomerada nos grandes centros urbanos. E aí é onde a gente tem que mexer para fazer essas mobilizações e assumir essa responsabilidade de reconstruir o Brasil. Eu não vejo saída reclamando desses milicianos que estão aí. A única saída que nós temos é juntar todos os povos para que a gente possa expulsar essa raça de miliciano do nosso Brasil. E aí não é só os milicianos, vai o exército brasileiro que só serviu até hoje para matar o povo brasileiro, não serve para nada, não tem outra função de fazer corrupção. Nós estamos vendo aí.
Nós temos uma parte podre da polícia militar também que precisa ser banida. E nós precisamos banir algumas questões importantes. Os meios de comunicação, nós precisamos dar uma chacoalhada para tentar resolver isso. Como é que as concessões públicas se colocam contra o povo e contra a nação. Nós precisamos, aí no Poder Judiciário, também fazer uma limpa muito grande. E também na forma dessa questão, dessa grande ilusão nossa, que é votar de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, para colocar uma pessoa lá para nos representar. Então, nós temos que fazer aí uma transformação profunda nesse Brasil para a gente se livrar desses resquícios e se livrar dessa elite fascista, dessa elite destruidora, dessa elite irresponsável, e numa elite que é escravocrata, que vem desde os primórdios atacando o povo. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer essa mobilização. Eu estava falando com o pessoal, se a gente mobilizar aí a metade da população brasileira, nós não gastamos uma bala para botar essa turma para correr, né, para tirar essa turma de onde eles estão. Então, nós precisamos tomar consciência e tomar responsabilidade para que a gente possa fazer uma limpa nesse Brasil, que já está passando de tempo. Isso tem 520 anos dessa destruição do Brasil, e nós quisermos ter um país decente, justo, para seu povo, é preciso limpar a nação desses predadores que até agora vem destruindo a nação. E esse imbecil aí, eu acho que está aí porque nós falhamos em algumas questões. Nós subestimamos algumas coisas e nós falhamos, e é preciso entender que nós falhamos para recuperar a nossa altivez e recuperar a nossa força e organizar o Brasil para o povo. Nós temos 520 anos aí do Brasil sendo depredado por essa elite racista, colonial, essa elite sem nenhum respeito pela nossa nação brasileira. Uma nação rica, extraordinária, com um povo grandioso, mas nós até agora estamos padecendo dessa elite racista, dessa elite genocida, dessa elite irresponsável que está no nosso Brasil. Então nós precisamos assumir o comando, assumir a mobilização de massa para retirar esse atrapalho que vem sempre, desde 520 anos, solapando a nossa riqueza e solapando o país. Opa! Boa noite, Joelson. Aqui é Luara, militante do Estado do Espírito Santo e colaboradora aqui do Lado B, tudo jóia? Tudo jóia. Eu acho muito interessante que a TEIA se denomina uma articulação, né? Não apenas um movimento, de forma que estejam contempladas aí as pluralidades que podem ser tão enriquecedoras quanto desafiadoras também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença, também sobre os desafios, né, de organizar, como você falou, de maneira livre e autônoma, essas pessoas tão diversas, e também saber como é que se dá essa integração entre os movimentos, né, do campo e da cidade, e quais atividades propostas, como, por exemplo, o banco de sementes, defesa dos territórios, né, essa produção norteada pela agroecologia, inclusive para a construção de uma economia para além do capital. Então, a minha pergunta é como é que vocês atuam e também como é que você acha que pode ser o papel de quem deseja conhecer e contribuir com a TEIA? Olha, a primeira questão é lembrar de Milton Santos. Ele disse o seguinte: o que nos une é bem maior do que as pequenas coisas que nos separam. Então, nós somos uma articulação que estamos trabalhando pela unidade, pela construção de uma grande unidade, dentro de uma diversidade. É diversidade de movimento, é diversidade de pessoas, é diversidade de várias organizações. Então, essa diversidade é preciso a gente entender ela, estudar ela, compreender ela, para a gente construir a unidade. Então, a TEIA, desde logo, não quis se tornar mais um movimento. Nós estamos chamando todos os movimentos para que a gente busque sanar algumas pequenas diferenças para nós agir na grande unidade, que essa é a possibilidade que nós temos. Nós só temos possibilidade de vencer tudo que está aí, 520 anos de destruição, se nós construirmos uma grande unidade índia, negra e popular, e intelectual, e pessoas que estão a fim
de construir uma nação, um país. Então, essa para nós é a diferença de não estar dentro dessa lógica de ser mais um movimento para ficar reivindicando particularidade. Nós queremos construir uma grande unidade com todas as particularidades, respeitando a todas e a todos. Lembrando que a esquerda tenta muito fazer essa discussão ideológica pura. Nós estamos entendendo que só a ideologia não dá para nós resolver essas questões da unidade. Então, nós precisamos se colocar dentro da realidade, dentro da ação, para que a gente possa, aos poucos, ir buscando tanto essa unidade como ir buscando transformações. Nós estamos dizendo que a revolução não é a tomada do poder. A revolução, para nós, é a construção do poder. Agora, nós temos que estar entendendo que é preciso organizar a luta em busca do poder para o povo, com o povo e junto com o povo. Então, nesse sentido, a gente entende que esse é o momento da gente fazer. Então, nós estamos trabalhando e incentivando para a gente construir essa grande rede de unidade, de articulação e do fazer. Então, nós estamos entendendo que é preciso superar a fome. Como é que a gente precisa superar? Como é que nós vamos superar a fome? Fazendo campanha só não vai resolver o problema da fome. Nós precisamos retomar a luta por terra, por território, e esse povo que for para a luta por território tem que construir comunidades e tem que construir a sua soberania alimentar. Construindo a sua soberania alimentar, é preciso trabalhar mais para nós ir para a renda. Nós temos que construir uma renda. Nós temos que produzir um excesso de mercadorias, e não para transformar em capitalista, mas para fazer um intercâmbio com todas as populações, à base de troca, de escambo, à base de solidariedade, enfim. Nós precisamos somar na primeira tarefa, na luta por terra e território, para superar a fome e depois trabalhar para construir um trabalho digno, para que a gente possa ter dignidade e ter autonomia. Então, nós buscamos essa questão da autonomia. E é preciso fazer um trabalho aí muito forte nessa questão pedagógica e tirar essa mentalidade e essa consciência ingênua e essa forma que o capitalismo nos deixou aí totalmente alienado com a questão de consumir, de viver o tempo todo enganado pelos meios de comunicação, etc., e pela mercadoria, para a gente adquirir essa mercadoria sem saber o seu valor, sem saber nada dessa mercadoria. Então, nós precisamos sair desse antro estreito que o capitalismo colocou e começar a entender o papel da terra, do território, o papel da natureza, para que a gente possa se relacionar com a Mãe Terra, se relacionar com outros seres da natureza, para que a gente possa, junto com toda essa grandiosidade que nós temos, nós nos reencontrar numa construção de uma sociedade justa, digna, de uma sociedade altamente científica e altamente organizada, para que a gente possa socializar o bem do trabalho e da riqueza que a gente produz. Então, isso é preciso ser trabalhado e precisa a gente ter clareza que só o povo é possível salvar o povo. Só o povo é possível reconstruir esse trabalho que a gente está. E aí, trabalhar também para essa questão que eu já falei, da grande aliança dos povos da América do Sul, da América Central, e dos povos de África e dos povos do mundo inteiro, que está disposto a lutar por um planeta decente, por um planeta organizado e por um planeta digno para a gente morar, porque não tem outro planeta. Para 90% da população da humanidade não tem outro planeta a não ser o planeta Terra. E aqui, como diz os povos originários, se a gente cuidar, se a gente cultivar a terra, se a gente cultivar a natureza, ela permite a gente, todos nós, sobreviver aqui com dignidade, com esperança. A gente está dizendo que nós precisamos construir uma sociedade de festa, trabalho e pão. Então, Joelson, uma das coisas que você trouxe muito nas suas falas é a questão
da ocupação do campo e tudo mais. E obviamente, no contexto atual onde a gente vive, essa terra não é franqueada às pessoas, né? Ela é um objeto de luta. E se tem uma coisa que capitalista gosta, é de terra. Porque mesmo o seu Bill Gates da vida, que é um cara da tecnologia, não sei o que, é um dos maiores proprietários de terra dos Estados Unidos, provavelmente não é à toa. Certamente não é à toa. Então, como a Teia propõe, ajuda as pessoas a conseguirem lutar pela sua terra e como resistir à violência rural que vem de encontro a esses movimentos camponeses de busca por terra? A gente está dizendo que essa luta ela não vai ser uma luta pacífica. E não adianta nós ficar levantando bandeira de paz, que essa paz não vai existir, né? Então, nós estamos dizendo que é guerra aos senhores e paz entre nós. Nós não sonha com esse caminho dessa passividade que tem muita gente pregando aí. E dessa paz sem terra, sem dignidade, sem trabalho. Nós não acreditamos nisso. Então, essa questão vai ser um processo de muita luta. Nós estamos chamando os movimentos de luta pela terra, que vê negócio, para a gente assumir essa luta pela terra e pelo território. Porque a luta pela terra e pelo território é mais abrangente, né? Nós precisamos se conscientizar que nós temos um passado extraordinário dos povos originários e que nós precisamos se conectar com esse passado. Com esse passado não é para a gente viver o passado, é para a gente construir um futuro grandioso, né? Nós precisamos se reconectar com o povo preto, com o povo da diáspora africana, que é o povo também que trouxe um legado muito da África e foi um povo que construiu o Brasil com o seu trabalho, com a sua força que veio da África. Então, nós precisamos resgatar essa ancestralidade, resgatar o conhecimento desses povos para a gente construir um futuro decente para todos nós. Mas, principalmente, o que nós temos que resgatar é o processo de luta desses povos, é a radicalidade da luta desses povos. Então, nós estamos até hoje aqui, não foi porque nós fomos pacíficos, não foi porque a gente não foi um processo de luta, mas nós, de um tempo para cá, de um bastante tempo, nós negamos a luta pela terra e pelo território, que é o princípio, nós negamos o princípio, e estamos aí chegando agora que provavelmente não teremos fim, o fim nosso vai ser muito trágico. Então nós precisamos voltar para essa discussão, para esse processo e para a radicalidade da luta. Nós não vamos conquistar 520 anos que eles tomaram de nós não vamos reconquistar com conciliação de classe, com tapinha nas costas, nem com me deixa, doutor, que nós vamos trabalhar, nós queremos ser livres, todo mundo. Então, nós precisamos unir uma força grandiosa com 90% da população para tirar esse 1% que está sugando tudo que é nosso. Então, isso não vai ser uma luta fácil, isso não vai ser uma luta de paz e amor com a Rede Globo, isso não vai ser uma luta de paz e amor com os meios de comunicação que está a serviço desse pessoal. Então, vai ter que ter uma radicalidade muito grande e nós precisamos estar preparados para isso. Então, eu não vejo saída a curto prazo e nem com conciliação de classe. Nós acreditamos que para vencer isso aí é preciso o povo estar bastante organizado e esclarecido do seu papel e lutar porque é nosso. E sair dessa questão das duas grandes ilusões. É essa ilusão de política pública, né, que é essas migalhas que eles dão. Enquanto ele leva tudo do Brasil, ele dá um pouco de migalha para a gente ficar acomodado. Nós temos que sair disso. Nós temos que sair dessa ilusão de ficar 2 em 2 anos votando nas pessoas para nos representar, para criar leis para nos salvar. Essas leis nenhuma salva a gente, essas leis nenhuma. É tanto que a Constituição de 88, que tinha um avanço mais ou menos, eles rasgaram agora, jogaram no lixo, e quantas vezes for preciso, eles rasgam quantas Constituição, quantas leis que for criada. Então a lei não existe para nós, a lei, nós temos que fazer ela para beneficiar a maioria da população. Então isso é lei. Agora essas leis que a gente está criando aí, botando representante, deputado para ficar debatendo entre eles lá o tempo todo e não traz riqueza, não traz nada para os de baixo, não tem
Nós não tem que acabar com essa ilusão. Então, nós precisamos trabalhar numa perspectiva revolucionária, numa perspectiva radical, para fazer uma mudança radical que o Brasil precisa. Nós precisamos fazer um acerto de conta com as elites. Não tem outro caminho. Se nós não fizermos, nós não mudamos esse país, nós não democratizamos esse país e nós não saímos da colonização. Então, nós precisamos sair desse negócio com radicalidade. Joelson, eu tenho mais uma pergunta. Nos princípios fundantes da Teia dos Povos, estou aqui com ele aberto, um deles me chamou a atenção. Na verdade, todos os três são incisivos, assim, mas um em especial me chama a atenção porque eu sou um cara urbano, né? Eu preciso também situar aqui para quem estiver me ouvindo e para você também. Sou um cara completamente urbano, não tenho ligação nenhuma com a luta agrária, enfim, do Brasilzão do interior aí que a gente chama. Então, assim, para mim eu vejo mais de longe, né? E uma das coisas que a gente vê muito, muito fácil, né, entre os princípios que tem aqui, a terra, alimento, né, trabalho, mas tem um que eu acho que a gente precisa sempre chamar a atenção, que é o estudo, né? A gente, às vezes, aqui de longe, né, tem uma percepção muito preconceituosa mesmo, eu diria, das lutas por terra, né? Fica parecendo muitas vezes que é a luta da enxada, né? É a luta ali dos alimentos, é a luta do território. E evidente, ouvindo você falar, fica evidente que não é só isso, né? A questão da teoria, dos estudos, né? De você, inclusive para a própria terra, né? Enfim, tudo isso envolve o estudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como a Teia dos Povos e os demais movimentos e grupos de terra lidam com esse fato, né? Porque a gente sabe qual é a questão da educação institucional, né? Aquela coisa da educação formal, nem sempre chega nesses lugares, e os movimentos trabalham isso. Como é que os movimentos trabalham isso, né? Como você analisa a importância do estudo, seja ele qual for o estudo, né? Aqui a gente está falando de livros, de leitura, mas não só isso, né? Da troca entre comunidades e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para um cara que está aqui urbano, vendo de longe a disputa e a luta dos movimentos de terra. Nós da Teia temos clareza e nós inspiramos também, por exemplo, o MST é um movimento que ele preza muito pela educação e a segunda coisa que constrói no assentamento é a escola. Conseguiu entrar na terra, no acampamento, a segunda coisa que faz é construir uma escola. Então, baseado nisso, nós temos trabalhado, estudado e procurado saber e começamos a entender. Nós temos que estar dentro de um princípio, ou seja, a luta por terra e território para nós é um princípio. A questão da soberania alimentar é outro princípio para nós não ficar refém da merenda, das políticas de migalha que os governos sempre fazem para nos enganar. Nós precisamos trabalhar essa perspectiva do trabalho e da economia, né? Que sem trabalho, sem economia, nós sabemos que não vamos para lugar nenhum. E o estudo, o conhecimento é meio disso tudo. Ele não é princípio e nem fim, ele é meio. E nós entendemos que o processo de conhecimento que a humanidade tem hoje foi fruto dos humanos, da humanidade. Não foi fruto do capitalismo. O capitalismo se apropriou disso. Então, nós não temos preconceito com a ciência e a tecnologia. A ciência e a tecnologia é conhecimento que a humanidade foi construído para ajudar a evoluir a humanidade. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, que as pessoas não entendem. Por exemplo, a semente de milho. É uma semente que tem ciência grandiosa, porque pegaram uma graminha, transformaram num pé de milho, numa espiga de milho e transformaram num grande alimento que é o milho. Inclusive, hoje o agronegócio está usando o milho para exportação, está usando a soja, essa coisa. Mas a semente é uma grande construção da humanidade.
onde as mulheres tiveram um papel fundamental para a construção desses processos para evoluir a humanidade. Então, negar a ciência, negar o conhecimento é negar a vida, é negar a evolução da humanidade. Então, nós assumimos essa responsabilidade, agora entendemos que é meio, não é princípio e nem fim. E esse meio, a gente precisa, todas as comunidades, todos os nossos núcleos, todos os nossos elos, precisam adquirir esses conhecimentos, se aprofundar nesses conhecimentos e buscar profundamente esses conhecimentos nos povos originários. Por exemplo, os povos indígenas do Brasil têm um conhecimento extraordinário. Como diz, todo índio tem ciência, tem uma ciência extraordinária de vários anos que precisa a gente entender e incorporar para a evolução da humanidade. Por exemplo, o índio, quando vê a terra, ele não vê a terra como uma coisa particular, ele faz parte da terra, ele faz parte da natureza, ele está ligado intrinsecamente a isso. Então, o índio sabe que se destruir a natureza, está destruindo a si próprio. O índio sabe que se não tiver a semente, a sua vida corre risco. Então, tem um conhecimento extraordinário. O povo preto que veio da África também trouxe um conhecimento extraordinário, vários conhecimentos, tanto na parte de construção, tanto na parte da agricultura, como em várias questões. Então, esses dois povos juntos, são os povos ricos, com conhecimento ancestral, da ancestralidade. Então, tem conhecimentos profundos, tanto da terra como da natureza, e que nós precisamos incorporar isso à nossa cultura, ao nosso dilema que nos cerca, para nós superarmos. Então, nós entendemos que a educação, mas não é a educação que falam por aí, porque muitas vezes tem um problema também de enganação aí, que fala que a educação é quem vai resolver tudo. A educação não vai resolver tudo. A educação precisa da terra, do território, da natureza, precisa do trabalho, precisa de tudo que a gente precisa. Então, precisa do projeto. Sem projeto, quem não tem projeto não precisa de educação. Agora, quem tem projeto precisa de educação. Então, nesse sentido, porque a educação é quem vai ajudar a entender todos os processos que vai fortalecer para que a gente chegue com menos sofrimento ao lugar que nós sonhamos em chegar. Então, nós valorizamos essa questão da educação, sabemos que é fundamental a ciência e a tecnologia para que a gente possa desenvolver. Então, não negar a ciência da ancestralidade dos povos que nos antecederam, não negar a ciência do povo que veio da diáspora africana e não negar a ciência e o conhecimento dos povos hoje que está mesclado, que vive hoje no Brasil. Se nós não entender essas coisas, nós não vamos para lugar nenhum. Então, a educação para nós, ela tem um valor fundamental e nós sabemos da responsabilidade para a gente mudar qualquer sociedade que a gente queira. Uma sociedade sem conhecimento, uma sociedade sem ciência, sem tecnologia, é uma sociedade morta. Joelson, você citou a jornada de agroecologia da TEIA, que acontece a cada 2 anos, é isso? É isso. Eu queria saber quais outras atividades a TEIA organiza e se tem alguma atividade prevista para esse ano, também como é que é possível participar, contribuir. Deixa aí o calendário para a audiência do Lado B conhecer e acompanhar. Olha, a jornada é de 2 em 2 anos e ela é a jornada de agroecologia, onde a gente vai celebrar, onde a gente vai discutir os temas importantes que naquele momento e em outros momentos que precisa, né? É um momento também de celebração para que a gente busque essa ancestralidade e busque também uma espiritualidade para a gente se manter de pé. Nós não temos condições de lutar pela terra rastejando, nós temos que estar de pé. Então, para manter de pé, é preciso buscar na ancestralidade, buscar na espiritualidade força e garra para vencer os desafios. Então, a jornada é essa unidade, né? Dessas coisas tudo e, principalmente, a unidade dos povos que vão para esse trabalho. Os povos originários, o povo preto, os povos de periferia, os povos do meio rural. Então, juntamos todo esse povo para celebrar e discutir grandes temas.
A nossa principal organização que a gente trabalha é os núcleos, né? E em cada núcleo a gente organiza as pré-jornadas. Então, essas pré-jornadas é quem vai dar a organicidade para a gente chegar na jornada maior, né? Então, nós temos a caminhada, que é no núcleo. Depois temos a caminhada, que é também nos elos, né? Que é o pessoal que nos apoia, é o pessoal que nos ajuda a fortalecer, é o pessoal que ajuda a cuidar da comunicação. Enfim, é um grupo dos elos aí que faz uma proteção fundamental a nós. E as pré-jornadas que vai dar o trabalho aí de concertação, de organizar o núcleo e organizar a região onde a gente está naquele núcleo. Então, junta todo mundo, pequenos produtores, trabalhadores rurais, pescadoras, pescador artesanal, marisqueira, estudante, professores. Então, junta todo mundo ali para construir uma coisa naquele núcleo real. Vou dar um exemplo. Nós precisamos construir uma casa para guardar semente. Então, nós vamos discutir, vamos trabalhar nessa pré-jornada e vamos sair de lá com a casa da semente construída. Nós precisamos naquele núcleo e trabalhar soberania hídrica. Então, nós vamos organizar para preparar mudas, organizar mudas, levar para lá para reflorestar uma nascente, reflorestar uma mata ciliar. Nós vamos fazer um local de armazenar água e fazer um processo de educação para que as pessoas saibam e entendam que a água tem que ser preservada, tem que ser cuidada, tem que ser organizada para que ela permaneça ali no meio, e é um item importante para nós. A questão da soberania alimentar também, nós trabalhamos mutirões, aí vai os mutirões solidários para essas localidades que estão com mais dificuldade, leva semente, leva muda, leva tudo que a gente tem para junto ali nós construir a rede nossa de semente. Então tem várias questões que nós estamos trabalhando. E estamos trabalhando e construindo as 4 grandes escolas que nós entendemos. A Escola do Arco e da Flecha e do Maracá, que é a escola dos povos originários. Estamos trabalhando a Escola das Águas e das Marés, a Escola do Terreiro e do Tambor, que é a escola da diáspora africana. E estamos construindo também a Escola da Floresta, do Cacau e do Chocolate. Então, essa é uma escola que pode ser no bioma... Nós estamos trabalhando no bioma Mata Atlântica, pode ser no bioma amazônico e outros biomas nós procuramos outras coisas para fazer. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós já começamos um trabalho lá com a erva mate. O pessoal está trabalhando a questão da erva mate para subir floresta de araucária. Então, essa é uma construção que a gente está fazendo. Na Caatinga, nós estamos propondo recatingar a Caatinga com as plantas importantes, o umbu, o licuri e outras plantas que tem. Também estamos trabalhando nessa questão das ervas medicinais, que é para buscar todo o nosso conhecimento que a gente tem com a questão das ervas medicinais, para fazer óleos essenciais, para organizar as resinas, para organizar os remédios naturais. Enfim, nós estamos trabalhando todo o aspecto conjunto da necessidade do povo que está dentro do território, dentro da região e dentro dos biomas. O senador Major Olímpio não está mais entre nós. Ele hoje mora no céu. E piadas à parte, porque de fato foi uma das pessoas que ajudou a construir a casinha do bolsonarismo, do negacionismo e, por consequência da situação na qual nos encontramos nesse momento, uma coisa muito curiosa está acontecendo nesse momento. O Olímpio estava ali no lugar da Joyce, né? Ele era um
bolsonarista envergonhado, um ex-bolsonarista que ainda preserva as raízes do bolsonarismo, aquele cara que se perguntar para ele o que ele acha do Bolsonaro, ele vai dizer que o Bolsonaro está mal assessorado, né? E por ter essa mínima discordância, ele está sendo, de certa forma, martirizado pela direita como uma vítima visual do que está acontecendo. Eles estão tentando usar a morte do Major Olímpio para tentar criar, talvez, um caminho de narrativa para a direita que seja antinegacionista, mas que não seja, né, colada com o Lula. Fagner, como é que você vê essa situação aí do Major Olímpio ter virado do nada esse herói nacional que nunca foi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguns recados para dar, mas vou dar no final. Respondendo sua questão, Mário Benedetti dizia que os canalhas demoram a morrer, mas um dia morrem, né? Seguindo o pensamento desse grande escritor uruguaio, eu queria falar que aparentemente a morte do Major Olímpio, né, que é um sujeito ao qual eu não tenho nenhum respeito, porque, enfim, eu sou um comunista, né? E o comunismo não é amor, né? O comunismo é o martelo com que a gente atinge o inimigo. Já dizia Mao Tse Tung, né? Mas aí o que eu queria falar é o seguinte: a morte dele é diferente da morte dos demais senadores, né? Do Harold de Oliveira e do José Maranhão, né? Tem simbolismos diferentes porque elas acontecem em tempos diferentes. E a minha visão é que, bom, primeiro que ele era mais jovem, né, do que os dois primeiros, então isso isso por si só já é um impacto diferente, né, na questão. Segundo que ele era um ex-aliado, né, do atual presidente, mas que no momento, pelo menos para algumas pautas, ele se colocava como oposição, né? Não em todas, né? Afinal de contas, pouco antes de adoecer, ele participou de um ato de negacionistas, né? Em Bauru, se eu não me engano, né? Muito provável que ele, inclusive, tenha sido infectado nesse ato. É bem provável, pelo espaço temporal aí da questão da doença entre o evento e a morte. Então, eu acho que é diferente no Senado, pode ter um impacto diferente, porque ele saiu de um momento que ele era aliado para oposição em determinadas pautas, num momento em que o governo está fragilizado, né? Não sei se o governo está fragilizado, mas a imagem, pelo menos, do governo está fragilizada. A gente teve aí mais uma troca de ministro da Saúde, a gente atingiu um outro patamar da pandemia, morrendo já há algum tempo, já morrem pelo menos 2.000 pessoas por dia, né? Anteontem, né, já que esse programa vai ao ar na sexta-feira, anteontem morreram mais de 3.000 pessoas. Nesse momento que a gente está gravando aqui, foram quase 3.000, mas não chegou a 3.000 na quinta-feira, né? Mas na quarta passou de 3.000, na terça também passou de 3.000. Então, a gente teve uma pesquisa de opinião recente aí também, que aponta um aumento da responsabilização da tragédia deliberada da pandemia na conta da figura do presidente da República, né? Então, tudo isso faz com que essa morte do Major Olímpio ela seja encarada de maneira diferente politicamente, né? Acho que por isso que politicamente o Senado tende a encarar essa morte de uma maneira diferente da que foi a dos outros dois senadores que morreram. Já tivemos aí uma declaração do presidente do Senado convocando, eu não lembro exatamente o termo, mas é algo no sentido de uma força-tarefa para comandar a reação à pandemia, com um ano de atraso só, né? Enfim, pouco tempo, poucas mortes precisaram acontecer para que isso fosse pensado, né? E é isso. Encaro dessa forma. A morte, a repercussão política da morte desse senador. A morte que eu realmente, né, do ponto de vista humano e afetivo, que eu lamento, além das outras
quase 3 mil que aconteceram hoje, né, é a do nosso companheiro Renatinho do PSOL. Essa sim, uma figura humana extraordinária, um lutador popular, um sujeito que saiu das ruas, onde ele era vendedor ambulante e conseguiu se eleger para um mandato de vereador em Niterói algumas vezes. Foi presidente da Câmara, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói e que infelizmente não resistiu às questões da Covid-19 e nos deixou hoje. Então, assim, do ponto de vista, né, eu lamento muito a morte do Renatinho e lamento muito a morte de quase outras 3 mil pessoas no Brasil, né? Se juntar os 6 países abaixo do Brasil em mortalidade da Covid-19 hoje, o Brasil é maior em número de mortes do que do 2º ao 7º lugar, somados. Então, é uma tragédia surreal o que está acontecendo. Enfim, não queriam que o Brasil chegasse ao topo, mas finalmente a gente chegou ao topo. Pena que não foi ao topo de nada bom, ao topo da mortalidade. O Brasil, acima de tudo, deles... Chegou e é isso. Assim, os livros de história, para quem tem orgulho de ser brasileiro, é muito provável que os livros de história fiquem registrados como vírus brasileiro. Vocês conseguiram. Rapaz, acho que vale a pena, para o momento aí pragmático, ou vamos chamar de momento a morte de Ivan Illich, a gente mencionar aí quem que vai ser o suplente do Major Olímpio, né? Já sabe o nome? Manda ver, lança braba aí, que o negócio é complicado. É o empresário paulista Alexandre Juiz Giordano, de 46 anos. E aí já tem levantamento de processo judicial que vai desde invasão de propriedade a não pagamento de dívidas, o que é normal para um empresário brasileiro, né? Até aí padrão. Até aí boa parte do Congresso brasileiro é igual. Mas o que eles falam é só que o cara é um ostentador, assim, o cara que nunca foi da política, é mais da negociação entre diretórios. E aí, que a gente espera disso? Daniel Soares, que hoje está de folga... eu ia fazer esse comentário do Daniel. É o seguinte, tem 2 tipos de suplente, né? O doidinho aleatório que entra lá de qualquer jeito e o cara que bancou a campanha. Nesse caso, está entrando o cara que bancou a campanha, né? Ele provavelmente deve ter injetado muito dinheiro na campanha do Major Olímpio, foi presenteado com essa primeira suplência e agora vai virar senador. E é bom lembrar que o segundo suplente dessa chapa é o astronauta. Então é um show de horrores. O que esperar, né? De hoje nada se espera, que não sai nada mesmo. O meu comentário, eu vou reafirmar o que o Fagner falou, né? De fato, parece que a narrativa vai ser essa, né? Já se fala aí que os senadores estão muito consternados, muito tristes. O presidente do Senado meio que agora a gente precisa fazer alguma coisa. Tem um assessor do Major Olímpio, do falecido Major Olímpio agora, com 33 anos, internado também, ou seja, há todo a galera, quem diria que essa galera que vai para evento de negacionista pega Covid com uma carga viral extremamente alta e vai parar na UTI, né? Me parece um caso que tem que ser investigado pela ciência. Difícil de compreender. E também lembrar, né, outra diferença, né? O Major Olímpio, ao contrário do Harold aqui, né? O Harold já tinha sido político e tal, mas nunca foi uma figura muito popular, digamos assim, né? Navegou no bolsonarismo. O Major Olímpio, embora tenha navegado no bolsonarismo também, era uma figura que era mais forte nacionalmente, inclusive teve 9 milhões de votos, né? É um senador por São Paulo com 9 milhões de votos, não é um qualquer. E, de fato, vai gerar essa comoção aí, embora a gente... eu, como não sou cristão, eu não preciso lamentar por não lamentar, né? Morreu, né? Como diz o poeta. Antes ele do que eu. Se morreu. Um abraço. Mas é óbvio que isso vai gerar alguma coisa, né? Isso vai gerar aí alguma repercussão, como o Fagner falou. Vamos ver, né? Infelizmente a gente está aí 3 mil mortes, né? Em média aí, quase 3 mil. A média móvel está quase em 2100, né? Então, assim,
E a tendência de alta é assustadora, né? Então, a impressão que fica é que, na verdade, a gente está só no começo. Isso, é aquela coisa assim, fazendo uma analogia de praia, para sacanear a Luara, que é mineira... Mas moro na praia, fica a questão aí, ó. Não resiste, né? Mas aí o que acontece? Quando vem aquela série de caixote, que a gente fala, poxa, vou tomar um caixote. Aí você toma aquela onda na cabeça e tal, levanta e fala, você vê que tem mais 7 chegando. E fala, puta que pariu. Mais ou menos isso. E esses números a gente sempre fala, né? Não são números, né? São pessoas. E a gente já começa a ver, né? Já começa a se aproximar da gente, né? Enfim, várias pessoas próximas, mais ou menos como foi na tal primeira onda, né? Logo no começo. A gente via ali nos primeiros meses também muita gente internada, morrendo. Já tem muitos famosos, né? Alguns famosos jovens, né? O Paulo Gustavo é um, né? O comediante está internado. Enfim, não sei o estado exatamente. Entre outros aí que andaram, o Agnaldo Timóteo também, embora o Agnaldo já tenha até tomado a primeira dose. Enfim. E Agnaldão é terceira idade, né? Pois é. E assim, é isso, né? Esses números aí começam a refletir no noticiário dos famosos, digamos assim, desde artistas até os próprios políticos. Isso... Começa também as pessoas a cobrarem mais, né, de quem pode de fato fazer. Eu acho que tem uma coisa da conjuntura também, Caio, que essa nova configuração aí com a eleição que teve para a presidência do Senado e da Câmara, que eu acho que houve um primeiro susto ali. Para quem não conhecia o Rodrigo Maia, porque como é que alguém queria confiar em um cara que tinha como Botafogo o nome na lista do Odebrecht, né? E aí não imaginava como é que seria essa força dos novos presidentes, se eles seriam bolsonaristas ou não, se iam aderir de fato a todas as pautas do governo. E o Rodrigo Pacheco tem se mostrado muito comedido. Lira também faz algumas movimentações que o próprio Rodrigo Maia não fazia, que agora são cobrados, e tem essa nova... vou chamar de fanfic que eu decidi acreditar, de que o Centrão ficou puto, não sei se pode falar palavrão aqui, sim? Eu diria até que deve. O Centrão ficou puto com a não nomeação da Ludmila Rajar, né? Então, não sei, aquela encenação, e aí como é que o Senado vai reagir a isso para reagir indiretamente ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, inclusive cobrando mais cargos, cobrando mais ministérios, enfim. Não, é exatamente isso que eu ia emendar na sua fala, que o Centrão deixou bem claro que não estava nada satisfeito com ele ter escanteado a Ludmila Rajar, que foi um nome que aparentemente é um nome de consenso entre Câmara, Senado e STF. Eu até falei sobre isso no Lado B Notícias. E o Centrão deixou muito claro que não gostou e mandou o recado tipo, olha, tudo bem, você botou o cara de seu confiança, mas nós esperamos uma mudança de atitude, tá, menininho? Se for continuar desse jeito, a tua barra vai ficar suja. E aí, hoje, na live dele, né, porque ele não consegue parar de falar merda, ele já voltou a toda, né, no negacionismo. Então, assim, me parece que ele vai conseguir declarar guerra ao Centrão depois de ter vendido o fígado para eles, o que é inédito. Bom, nesse caso aí a gente torce pela guerra, né? Sobre isso, até aquele Valdo Cruz, né, aquele comentarista lá, repórter da Globo News, nos soltou uma notícia agora, né, no blog dele, dizendo que os poderes se organizam, né, o Planalto, o STF, o Congresso e a PGR tentam se organizar aí para definir ações mais urgentes. E aí no texto, né, enfim, é aquilo, né, fanfic, como a Luara falou, essas notícias que vêm aí da grande mídia, normalmente esses caras têm muita informação, mas é bom a gente filtrar, né? Diz que talvez na próxima semana essa reunião aí defina ações efetivas urgentes e busque, olha só, reconhecimento de erros. Isso não vai acontecer, obviamente. Agora, o que acontece, é o que vocês mais ou menos já pincelaram aí, eu acho que fica muito claro, é aquilo, né? O jogo do quem tem mais garrafa para vender, né? O Congresso vai vender, esse apoio não vem de graça, né? Embora o Lira a gente saiba que está completamente alinhado ideologicamente ao Bolsonaro, ele sabe o poder que ele tem, quantos deputados na mão ele tem, ele sabe que ele conta, por exemplo, com boa parte da opinião pública, da própria mídia hegemônica,
a favor, por exemplo, de votação de impeachment. O próprio Supremo, naquela briga que a gente sabe que tem entre os ministros. Então, assim, é possível que haja um enquadro, e aí não um enquadro de resolve aí, mas um enquadro de tipo assim, o que você tem para nos dar que a gente possa acender o fogo mais alto ou mais baixo para o Bolsonaro. Pode acontecer, né? Pode acontecer, porque a narrativa mudou um pouco. A gente, inclusive, há 2 semanas atrás falava sobre isso, né? Embora ele ainda esteja ganhando, e aí os números da Datafolha mostram que ele ainda tem muito apoio, a narrativa vai mudando aos poucos, ou pelo menos vai ter uma disputa, né? Quando o Lula entra na jogada, como vocês já falaram na semana passada, eu não preciso ficar me repetindo, né? Todo mundo sabe, o Lula entrou na jogada e a coisa mudou. Os números de mortes vão aumentando de forma muito rápida, né? A gente lembra que chegou de 1.000 a 2.000, demorou um pouco, e de 2.000 a 3.000 chegou muito rápido, e pode ser que cresça ainda mais, então isso tudo vai minando. Eu fui olhar os números, que eu achei estranho ter diminuído, e alguns estados declararam incompletos, e alguns estados nem declararam. Rio Grande do Norte, por exemplo, nem mandou o número. Então, assim, eu acho que inclusive chegou a um ponto que os próprios estados não conseguem contar seus mortos a tempo de mandar o relatório. Já chegou... Além do colapso de saúde, a gente tem um colapso da administração da saúde, né? Então, é possível que esses números comecem a ficar defasados e ter, aquela coisa que a gente fala, no final de semana é menor e tal, comece a ser visto até durante a semana um número mais oscilante aí, porque os estados simplesmente não conseguem ou não querem divulgar os números a tempo, né? Minas Gerais, por exemplo, que aí a Luara pode falar melhor, porque conhece muito bem o Zema, parece que está optando por não contar de propósito, não é sem querer, né? Não, eu acho que o Zema, na verdade, ele não sabe contar, porque ele também não sabia que Nova Zelândia era uma ilha. Tem esse problema. E o processo seletivo do Novo não contempla. Não, ele citou que a Nova Zelândia praticamente se transformou numa ilha, porque fez um lockdown sério, né? Então é o processo seletivo do Novo, que não contempla, acho que geografia nem aritmética básica, sei lá. Mas é só para poder deixar. Eu sou mineira, mas eu moro no Espírito Santo. E aqui a gente tem um governador que é socialista só quando as pessoas querem xingá-lo. E aí ele decretou agora quarentena de 14 dias, que é uma quarentena muito... aquela clássica de nada pode funcionar exceto tudo. E não tem uma fiscalização adequada e tal, mas assim, o Espírito Santo estava tranquilo, entre aspas, estava com 70% dos leitos ocupados e pulou na última semana assim, para 90%. A gente tem protesto de empresário, muito entre aspas, aí, fazendo carro de som com 20 pessoas no centro de Vitória, falando que nós pagamos a conta, aquele papo todo, né? De que não podem fechar e tudo, como se... Foi aí que fizeram protesto na frente da casa da mãe do governador de 88 anos? Foi aqui. E ele teve coragem de dizer que é o protesto legítimo, mas quando é estudante falando de passe livre, tem que tomar bala de borracha. Quando é professor, tem que tomar bala de borracha. Ele sentou com a Findes, né? Sentou com os mega empresários, aí sim, grandes empresários do Estado, para poder saber das pautas, como é que nós vamos fazer e tal, mas não teve coragem de receber professor ou qualquer outro trabalhador, inclusive... Tinha aula, o Espírito Santo estava tendo aula presencial, e nunca chamou o professor para conversar, nunca chamou o trabalhador da educação, porque não é só professor também, né, gente? Nem só aluno, é trabalhador da limpeza, é o zelador, é o cara da segurança. E assim, aí me fala que é legítimo que os caras façam protesto, mas que, poxa, por que foram fazer lá na porta da minha mãe? Por que será, né, seu governador? Porque você fica alimentando fascista, fica querendo sentar com republicanos, que elegeu o Pasolini, que é o Crivella Capixaba, aqui, se vocês não conhecem, depois conheçam o Pasolini, que é o Crivella Capixaba, o atual prefeito eleito de Vitória. Que é o cara que invadiu o hospital no começo da pandemia. É esse cara, aliado de Magno Malta. Então, é com essa gente que ele aceitou conversar e agora não sabe, meu Deus, por que estão batendo na porta da casa da minha mãe de 80 anos. Falando em gente bizarra no mundo do evangelismo, a nossa ouvinte e madrinha, ai caramba, atualizou aqui, eu perdi. A Aline, ela é médica em São Bernardo, né? E ela mandou um relato muito aterrador lá no nosso conselho editorial,
que foi o seguinte... Guarulhos, não? Hospital Central de São Bernardo. Estou lendo. Ah, tá. Ela estava comentando que lá tem o maior covidário do ABC. Cara, só contar, eu tinha lido Guarulhos também, hein? Acho que São Você Bernardo nem é o faz nome parte do grupo, Daniel Fagner. O Caio botou o texto, o apressado, no nosso grupo. Mas é outro relato, isso foi agora. Eu tô lendo o que ela escreveu. Caramba, eu vou ler entre aspas. Vou aqui ler o que a Aline postou lá pra gente. É inacreditável. O Hospital Central de São Bernardo, aqui a gente tem anexo ao nosso hospital, o maior covidário da ABC com 250 leitos. E tá lotado, já estão botando paciente pra dentro do hospital. Saio do plantão e agora tem uns arrombados da igreja Renascer em Cristo, aquela do Cacá, da bispa Sônia, né? E do seu marido. Já foram presos por evasão de divisa, lavagem de dinheiro, toda aquela coisa legal. Eles montaram uma barraca na frente do covidário e tá numa aglomeração com gente sem máscara. Tá um show lá, um show de horrores neopentecostal em São Bernardo do Campo. E falando em show de horrores, é muito importante, eu acho que nesse tema, repercutir algo que vai ser notícia cada vez mais nas próximas semanas. O Ministério da Saúde fez uma requisição emergencial para distribuir remédios de intubação. O Ministério da Saúde foi atrás das fábricas, dos fabricantes, para conseguir remédios para intubação, que já estão em falta em alguns estados, e, por exemplo, como Pará e Santa Catarina, correm risco de ficar sem nenhum tipo de remédio para intubação. Então a gente está chegando num nível que não é o colapso dos hospitais. A gente está vendo o colapso de toda a cadeia produtiva médica do país. Então, já teve em Goiás ontem um episódio de bolsonaristas que tentaram impedir o caminhão de oxigênio de chegar no hospital e que por 8 minutos as pessoas não morreram sufocadas. Já estamos tendo relato de falta de remédio para entubar, então falta oxigênio, falta medicamento, falta leito, falta tudo. E a gente não está melhorando. Então as próximas semanas vão ser absolutamente aterradoras. Isso é só parte do que vai faltar, né, cara? Assim, quem não tá com medo, cara, quem não tá com medo do que tá acontecendo, já morreu, ou então, assim, é um completo canalha. Morreu por dentro, né? É um completo canalha. Porque, assim, nós estamos lidando muito provavelmente, segundo informações, com um vírus que é 2 vezes ou 2,5 vezes mais transmissível do que da chamada primeira onda, né? O número de doentes ontem chegou a 100 mil, né? Então é só a gente fazer as contas, né? Desses 100 mil aí, quantos vão ser hospitalizados? Eu estava ouvindo a live do Átila, ele estava explicando que os 100 mil já são um número assim, porque o Brasil não tem nem capacidade de testar mais do que isso. Mas, na verdade, provavelmente pode estar tendo a 500 a 700 mil novos doentes por dia. Então, assim, quem não está com medo do que está acontecendo já morreu, ou então é um completo idiota, um canalha absoluto, um sujeito sem nenhuma humanidade, né? Porque as cenas que a gente vai assistindo nos próximos dias, assim, nas próximas semanas, elas muito provavelmente são cenas que vão marcar o resto da nossa vida. Quem sobreviver ao que está acontecendo no Brasil vai carregar as marcas desses dias para o resto da vida. Eu costumo falar isso, e aí no nosso grupo do Conselho Editorial, já falei isso algumas vezes, eu me sinto um pouco meio como Charlie Chaplin nesse processo. O Charlie Chaplin dizia que a coisa que ele mais tem, ele estava apto a viver sobre tudo, menos o nazismo. O nazismo era a coisa que ele mais tinha pavor no mundo. Então, quando ele, inclusive, fez o filme do Grande Ditador, né, consta que ele não assistiu, né, porque de tamanho pavor que ele tinha do nazismo. E eu acho que, assim, eu me sinto um pouco, levando em consideração o regime político que nós estamos vivendo, que é a morte deliberada da população e a agressividade desse vírus, né, o colapso
que isso vai estar sendo gerado, eu tenho a mais profunda certeza que se eu sair vivo desse processo, se eu chegar aos meus 70, 60, 80 anos, eu vou lembrar disso como se fosse o meu holocausto. Eu vou lembrar disso como uma coisa que eu não desejo para ninguém, e que eu vou lutar com todas as minhas forças para que nunca mais se repita. Porque, de certa forma, é assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Eu acho que a nossa geração ela vai carregar as marcas dessa tragédia até os últimos dias. Quem não está sofrendo, quem não está apavorado, quem não está acabrunhado, só pode ser o mais completo canalha. É um sujeito que, de fato, não merece a dádiva da vida. Assim. É uma pena que essas pessoas que são a favor do vírus, né? Essas pessoas que vão para a rua a favor do vírus, né? Os ricos, esses ricos que são a favor do vírus, é uma pena que essas pessoas tenham nascido. Eu lamento por essas pessoas terem nascido, porque são essas pessoas que fazem com que a gente chegue num momento humanitário terrível como esse que a gente chegou, né? Em que a grande maioria está completamente indefesa, apavorada, né? Não se iludam as pessoas que estão nos ouvindo que quem sai de casa todo dia para trabalhar de manhã e que encara o BRT lotado não está com medo. As pessoas estão apavoradas. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas estão apavoradas quanto eu, que nesse momento ainda posso ficar em casa, né? É isso. Assim, o que eu posso dizer é isso. Tenho a mais absoluta certeza que vou carregar isso pro resto da vida. Se sobreviver, eu vou lutar com todas as minhas forças para que esse momento nunca se repita. E é isso. Assim, é isso. Enfim, o tema é inevitável. A gente estava conversando sobre isso ontem no nosso grupo de editorial, e foi uma coisa que a gente estava falando que hoje em dia é inevitável a gente usar paralelos para o que está acontecendo no Brasil que não sejam de genocídios, porque é o que está acontecendo e a escala do que está acontecendo, né? Estava comentando que no final da Segunda Guerra Mundial, tanto soldados americanos quanto soviéticos, eles tinham uma prática de fazer os moradores das cidades próximas do campo de concentração e de extermínio irem lá, enterrar os corpos e fazer um trabalho, entre aspas, o trabalho sujo de limpar os campos de extermínio, né? E teve gente que foi forçada a carregar aqueles corpos que, se alguém já viu as imagens, são uns corpos que mal parecem humanos, de tão magros, um negócio assim, já de uma androginia, uma coisa quase alienígena, e depois dizendo que aquilo não aconteceu, que era tudo uma falsidade, que foi tudo uma armação dos aliados, que nada daquilo aconteceu. Então, assim, a gente vai ter que lidar, além das nossas marcas emocionais que o Fagner está falando, com gente que vai morrer negando que isso aconteceu, né? Como, por exemplo, fazem os turcos em relação ao genocídio armênio, né? Que é o famoso não matei ninguém, apenas mandei as pessoas andarem sem água pelo deserto. Eu não matei ninguém, eu apenas soltei essas 10 mil pessoas aqui no meio do Mar Negro e mandei elas voltarem nadando 50 quilômetros. Elas não conseguiram porque não eram nadadoras exímias. Isso são 2 relatos de que aconteceram no genocídio armênio. Então, assim, vai ser isso. O cara fala, não, o Bolsonaro não fez nada. Exatamente, ele não fez nada. É um genocídio por omissão. Talvez o primeiro da história que possa ser enquadrado dessa forma, mas no direito, na lei, a comissão e a comissão, elas têm o mesmo impacto quando elas causam dano, né? Enfim, fala, pai. E nesse sentido, esse discurso já começou hoje com o novo ministro da Saúde, que a gente não sabe se é ministro da Saúde de fato, porque não sabe se o Pazuello saiu, se ele entrou. Acho que, assim, da mesma forma que a Igreja Católica tem 2 papas, eu acho que o Brasil tem 2 ministros da Saúde, que, na verdade, se juntar os 2 não dá um. Né? Ele já falou hoje que a culpa das pessoas estarem morrendo é do povo, o governo não tem nada a ver com isso. O novo ministro falou isso. Pois a culpa das pessoas, elas ficam com esse hábito horrível de morrer. A culpa é das pessoas. E traçando um paralelo com o que você falou, dessa questão dos corpos e tal, assim, a gente já tem relatos de coisas, entre aspas, parecidas. Né? Em Magé, hoje, as famílias estavam enterrando os seus familiares.
porque não tem coveiro mais no cemitério. As famílias estavam cavando para enterrar os seus familiares. Então, assim, a gente não consegue dimensionar. Eu fico impressionado como determinadas pessoas não conseguem dimensionar a gravidade da barbárie que a gente está vivendo, né? E eu não estou falando de uma cidade que está muito longe dos centros, né, urbanos, que já seria absurdo se fosse. Eu estou falando de uma cidade que é fronteiriça com a segunda maior cidade do país, né? Uma cidade grande, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. As famílias não têm mais coveiros nos cemitérios. As famílias estão cavando covas e enterrando seus mortos. E fica difícil, assim, eu não consigo imaginar como isso pode ser difícil de entrar na cabeça de determinadas pessoas, que é a barbárie absoluta o que a gente está vivendo. É a barbárie absoluta. E é uma coisa também que vai soterrando, né? A gente pensa na crise sanitária só como uma crise sanitária, quando na verdade ela é uma crise sobretudo política, né? Que era a falta de decisões, da omissão que existe. E nisso a gente tem um agravante desse ano, que é a questão econômica também, que a gente vem de um ano que foi totalmente empobrecido para a maior parte da classe trabalhadora, né? Que perdeu os direitos, que está aí, já sempre pagou a dívida das crises econômicas, mas dessa vez é muito forte essa justificativa. E aí você vê um auxílio emergencial agora que foi reduzido, né? Foi reduzido quase pela metade e ainda vão ter as cotas aí de 150 a 350, a maior parte deve receber R$150 por mês para poder passar que isolamento que é feito com isso. Então, gente que perdeu o emprego vai ter que viver com 150 conto. Como é que você paga um aluguel? Como é que você faz uma feira? Ninguém vai hoje a um supermercado e faz uma compra com R$150 para um mês. Nós estamos falando disso para o mês. E o Paulo Guedes tem coragem de falar coisas como talvez vai ser pago só em abril, como se a gente fosse sentir fome só em abril, né? Como se a gente pudesse, como se as pessoas, o povo pudesse esperar. Ao mesmo tempo, Luara, e ao mesmo tempo que é feito essa questão, que é feito propositalmente para deixar o povo ainda mais desesperado, né, de não pagar o auxílio, e se tiver que pagar R$150, ao mesmo tempo o Congresso aprova perdão à Igreja Evangélica de R$2,1 bilhões de isenção fiscal. É a barbárie, cara. É a barbárie absoluta. É o cada um por si absoluto. As igrejas agora tiveram a isenção aprovada de R$2,1 bilhão, aprovada pelos senhores congressistas da Câmara dos Deputados, exceto, mais uma vez, os congressistas de esquerda, né? E o povo que se lasque, sem o dinheiro do auxílio para poder ficar em casa e proteger a própria vida. É disso que a gente está falando. A única coisa que não cabe no orçamento da União é a vida do povo. Nós estamos, muito provavelmente, vivendo um momento... Muito provavelmente não, com certeza. Nós estamos vivendo, com certeza, o momento mais dramático da história da República, com as piores pessoas que já existiram na vida pública brasileira legislando no país. Nunca existiu um Congresso tão vagabundo quanto esse, né, para não falar os outros poderes. Né? E por isso eu acho também que a gente precisa insistir em que é essa crise, porque eu acho que nunca teve tão explícita a luta de classes. Assim. Acho que foi o Fagner até que tuitou sobre a quantidade de mortes e mesmo assim a Bovespa subindo. Quer dizer, que mercado é esse? Feito de quê? Feito da nossa própria carne, de moer gente para poder preocupar como é que estão as ações e não sei o que, enquanto tem gente morrendo. Que custo é esse? E aí eu acho que a gente tem que, quando a gente vai falar, né, que precisa ser lembrado, a gente precisa lembrar o tempo todo que não é uma questão meramente do Bolsonaro. Eu acho que tem que... Eu vejo, assim, com preocupação, quando a gente bate muito na tecla do genocídio, sem deixar de... Parece que individualizando essa questão. Como se não tivesse por trás dele uma série de financiadores da morte do povo, porque sai mais barato matar gente do que garantir a sobrevivência de quem, inclusive, realmente faz mover, aquece de fato a economia, como eles gostam de falar, né? Tá chegando aí, a gente ainda falta um mês e pouco, mas eu falo sempre no 1º de maio, eu falo assim, viva a classe trabalhadora, que é a única imprescindível. Então, a gente vive uma crise que ela ironicamente, uma crise de que a crise econômica ela fica ainda pior, justamente porque a gente não pode consumir
e vem o ministro da Economia, que eu não sei como é que Paulo Guedes é levado a sério, nem pelos liberais, e falar que não, mas o auxílio não podia ser de R$600, manter o auxílio de R$600, porque ia gerar inflação. No momento em que a gente sabe que ele não pode nem admitir que a culpa é dele mesmo, porque a gente sabe o tanto que é dolarizado, o quanto que é a nossa economia, o quanto que o real está cada vez mais desvalorizado. E aí também a gente conversou com o Joel da Teia dos Povos, quanto a agroecologia é escanteada para deixar aí o agronegócio que prefere exportar soja, exportar carne do que alimentar o povo. É isso, né? E não tem nenhum mecanismo de responsabilidade que existia, é bom lembrar que esses mecanismos de compra compulsória a um preço fixo de vários produtos alimentícios de primeira ordem do campo existiam nos governos anteriores. Existia um plano de segurança alimentar nacional que foi desmontado pela dupla Temer-Bolsonaro. Desmontado por quem? Pelo liberalismo econômico. Então, toda vez que o liberalismo econômico toca em alguma parte da vida do brasileiro, essa vida murcha. É como se fosse um toque de Midas, literalmente um toque de Midas, né? Vira ouro, mas você não tem vida ali, né? Então... Não, e é muito fácil ser político liberal, né? Vota em mim pra eu não fazer porra nenhuma. Vota em mim pra eu te fuder e ganhar muito dinheiro, é isso. Deixa eu só fazer um apontamento sobre isso, concordo com absolutamente 100% do que foi falado, e tem algo que está me deixando muito triste também, né? Mas muito aflito. É o fato da gente... É óbvio que a gente já não tinha uma mobilização, dizer que a gente é mobilizado, temos movimentos importantes, temos partidos importantes e tal, mas mobilização popular mesmo foi difícil de ver, por exemplo, não segurou a Dilma, não evitou o Bolsonaro. E a gente não está vendo, inclusive porque a pandemia não permite a gente reagir de maneira que a gente esteja na rua, né? Porque em circunstâncias normais... embora a gente estaria anestesiado aí, eu acho que talvez não tivesse um grande movimento, mas depois de 2 anos de governo Bolsonaro, tendo em vista como é que foi 2019, é possível que 2020 e agora 2021 a gente já tivesse uma mobilização maior desses movimentos. Eu acho que o 15M em 2019 mostrou que, assim, existia um certo... se organizasse direitinho, rolava, né? É bom lembrar que é uma crítica muito importante que tem que ser feita. As centrais sindicais do Brasil se omitiram completamente nos últimos 2 anos, né? Foram hoje aí puxar uma greve de um dia, um lockdown do povo de um dia para a semana que vem. Meu amigo, a greve geral tinha que estar sendo pautada desde o começo da pandemia. Do tipo, não vamos trabalhar, não vou me matar pelo capital, não vou me matar pelo patrão. Minha vida é mais importante que o lucro do patrão, o pau no cu dele. Como é que isso não consegue ser trabalhado no sindicato, bicho? Se você não consegue trabalhar isso dentro de um sindicato, mano, fecha o sindicato, acabou, né? Não tem mais o que fazer ali, já era. Mas é porque a crise institucional também é a crise das entidades, principalmente a demonização das entidades sindicais. Não estou de forma alguma, acho que eu concordo completamente com a crítica. Isso falando que eu trabalho com sindicatos trabalhadores dos Correios aqui do Espírito Santo, que é considerado serviço essencial. Mas acho que é isso, assim, na verdade eles podem até contar mentira eles falam sindicato no geral, né, as entidades sindicais e tal, de que dirigem alguém, mas você vai fazer qualquer greve hoje fora da pandemia ou na pandemia e a gente viu como é que passou a reforma trabalhista aí tranquilamente. O movimento foi muito menor nas ruas, assim. Então, é uma narrativa que a gente já perdeu, mas que precisa continuar disputando para poder construir esse movimento, né, construir essa vitória. E eu acho também, concordo, que esse era o momento de fazer uma grande greve geral, mas para parar tudo mesmo. Porque, assim, na verdade, a gente já tem o caos completo. E aí ficam esperando e romantizando greve de caminhoneiro que acontece dia sim, dia não, travado por áudio de WhatsApp, né? É uma descentralização no país mesmo que a gente não tem liderança nenhuma. E aí que eu acho também que tem uma coisa que eu falei na conversa até anterior, assim, que eu acho que rola um medo também das lideranças de se posicionarem como liderança, sabe? Falta colocar. Por isso talvez o Lula até gere tanta birra na esquerda, assim, porque eu acho também que falta uma vontade de outras lideranças de se colocarem voz e colocarem... Dá ideia, pode ser loucura, mas vamos fazer aqui uma greve geral. Mas ninguém faz. Puxa, então, vamos. O que você tem aí? Como é que vamos organizar, entendeu? E aí fica todo mundo esperando e
vai, não vai, aquele famoso deixa que eu deixo, que eu conheço bem porque tem o Gabriel e Igor Rabelo na zaga. É difícil. Pois é. Sei lá, comparando assim com um país que tem uma tradição sindical absolutamente insana, né? Tipo a França, onde, sei lá, o sindicato de bombeiros, que aliás, bombeiro não devia ser militar, bombeiro devia ser uma classe sindicalizada no Brasil, os caras se colocam em fogo para sair na porrada com a polícia. Então esse é o nível de loucura que tem no sindicalismo francês. Teve uma greve aí há alguns anos, quando estava tentando passar uma reforma liberal dessa, que a greve geral só fizeram greve petroleiros e transporte. Tiveram que fechar aeroporto, foi uma cagada, faltou combustível no país. Pronto, foram lá, os caras se dobraram a eles. Então, assim, não precisa de muitas classes, muitas categorias para conseguir atingir um país fortemente, assim. Ainda mais um país como o nosso, que é extremamente dependente de certas coisas, né? Por exemplo, um Brasil sem diesel, em 2, 3 dias falta comida, né? Porque não existe uma alternativa ao transporte de caminhão. Uma coisa legal que... Em vez de greve dos caminhoneiros, por que não greve das refinarias, sabe? Sim, mas tem uma coisa assim, os petroleiros, eles têm dado uma aula de novíssimo sindicalismo, assim, que é renovando, inclusive, as práticas do que seria o movimento grevista, né? Eles fazem, por exemplo, agora com o aumento dos combustíveis, eles têm feito distribuição de vale gás, de vale combustível para trabalhadores, motociclistas, trabalhadores de aplicativo, e aí conseguem dialogar com a população. É uma greve muito mais da abertura mesmo, né, do diálogo, assim, do que de parar, de fato, a produção, porque a gente também tem que entender, Alciso, que é diferente o movimento sindical na França e no Brasil, porque a gente tem tradições de violência também, de entidades militares diferentes, né? O Brasil vem de uma ditadura militar sanguinária, a França é um exemplo de construção da democracia e aquela coisa toda romantizada que a gente sabe. Então, mas eu acho que, assim, é meio que agora ou nunca, porque a gente está vendo até gente que com um tweet está sendo preso, com uma faixa hasteada, como foi hoje lá em Brasília, 4 militantes que foram presos por hastearem uma faixa contra o Bolsonaro e sendo hostilizado assim, a gente não sabe para onde que isso vai caminhar, porque a ditadura não tem data de estreia. E aí as pessoas ficam mesmo receosas, né? Já tem aquela ideia, aquele estereótipo, né, do grevista que é baderneiro, que não sei o quê, então as pessoas vão se colocar nessa linha de frente, né? É complicado comparar, assim, eu acho. E essas novas formas de atuação têm sido uma abertura para o diálogo, embora a categoria petroleira é muito vítima de notícias falsas, assim, principalmente agora já está com o governador para falar que subiu por causa do aumento do ICMS, por isso que subiu o combustível. Não é um problema da política de preço da Petrobras de agradar acionista. E eles têm feito isso, assim, é claro que é um trabalho muito de formiga mesmo, mas eu acho que são práticas que precisam ser vistas. Demanda um pouco mais de financiamento, de grana mesmo, né? Nem todo sindicato tem isso assim, ainda mais com as últimas reformas que tiraram um monte de coisa, tiraram imposto e tudo, mas é também uma forma da gente pensar os movimentos de organização da classe trabalhadora, repensar novas formas de financiamento coletivo, de onde é que a gente vai colocar o nosso pessoal, a nossa grana, nosso esforço, nossa energia. Com certeza. É muito interessante o seu acréscimo. E vamos puxar logo o que você falou para a gente poder ir para o tema final do programa. Essas prisões aí pela Lei de Segurança Nacional, por chamarem o Bolsonaro de genocida. 2 coisas, né? Primeiro eu vou falar o que eu já tinha falado em outros episódios, que existe um movimento para fazer volume de preso para tentar justificar a história toda do Daniel Silveira. Existe um movimento político nisso aí. Mas o que o Bolsonaro está criando com esse negócio todo dele, toda vez que alguém que chama de genocida vai lá e prende, é o chamado efeito Streisand, né? Que aconteceu quando a Bárbara Streisand processou alguém por ter tirado umas fotos dela e acabou que o processo gerou mais visibilidade do que geraria a divulgação do negócio original. Então o que ele está fazendo é trazer para ele a alcunha de genocida quando faz isso, né? Não só no Brasil, mas especialmente na mídia internacional, que agora vai... Por exemplo, hoje o Lula deu entrevista para a Amanpour na CNN, que é uma das repórteres mais famosas da CNN e tal, uma reportagem ao vivo. Então, assim, o Lula sabe trabalhar bem a mídia internacional
E o Bolsonaro prendendo as pessoas chamando de genocida faz com que a alcunha se torne muito mais colada, né? Aquela história do apelido que você não gosta cola, né? Então, assim, isso pode parecer isso pode ser uma truculência que vai acabar sendo um tiro no pé muito rápido. Pelo menos é assim que eu vejo. Obviamente, a gente pode ver aí fechamento de regime. Hoje no Cercadinho parece que ele ficou ameaçando dar golpe. Mas ele está ameaçando dar golpe faz 2 anos e meio, né? Eu acho que se a gente não trucar ele, a gente vai ficar com medo para sempre e ficar sendo pautado por esse animal, né? Eu acho que se a gente não trucar, né, ele vai dar o golpe. Na verdade, já deu, né? A minha fala é sempre essa, né? O Bolsonaro já é um golpe. Né? A gente já está vivendo no golpe há muito tempo. Ele é um golpe que só se renova. Cada vez ele tem uma faceta nova. Mas a gente não está no Estado democrático de direito. Se a gente esteve um dia, já está muito longe que se desistiu. Né? Quando a pessoa ela é presa por causa de um tweet, não tá faltando mais nada, gente. Quando o cara é preso porque ele abriu uma faixa, a gente pode não estar naquela ditadura formalzona, né? Aquilo que a gente fala, tem o ditador, a figura do ditador e tal, mas a ditadura do guarda da esquina, ela já existe, já é real há muito tempo, né? Qualquer policial militar, ele se sente, qualquer delegado, ele se sente apto a prender qualquer pessoa que faça qualquer coisa que ele entenda que está errado, como abrir uma faixa, né? Como escrever um tweet, como fazer qualquer coisa que seja, né, errada aos olhos dele. Então não dá para chamar mais o que a gente está vivendo de Estado Democrático de Direito. Quem não está com medo também disso tá voando, sabe? Está voando no mundo, está voando no país que vive. Não é difícil hoje em dia ser preso. Não é difícil. Sim. Por mais que a prisão dure... Não só preso, como morto mesmo, né? Por mais que no caso da prisão dure horas ou dure poucos dias e se resolva a situação com o advogado, etc, etc. Mas é isso. É só mais um trauma que o povo brasileiro está sendo obrigado a enfrentar mais uma vez. Não, mas... assim, se você conhece uma carceragem ou um presídio, você sabe que passar horas ali já é desagradável. Não é algo que você vai ter pesadelo por anos. Exatamente. Vamos começar por aí. Segundo lugar, acho que existe uma questão muito importante que a galera não tá, talvez o que você está falando tá voando aí, não tá pescando, é que assim, ser acusado por um delegado, assinar um papel e ir para casa é a melhor coisa que pode acontecer nessa história. Porque, só fazer uma recapitulação histórica aqui, antes do governo da ditadura decretar o AI-5, que é o grande tesão dessa gente que está no poder agora, cumpre lembrar, eles fizeram uma escalada de atentados terroristas falsos de direita para justificar uma instabilidade nacional. Então, assim, terrorismo de direita no Brasil tem um histórico muito longo e que já matou muita gente inocente. Nem todo atentado de direita é aquele engraçado tipo do Rio Centro que só morrem seus executores e a gente fica pensando, nossa, que gente burra. É bom lembrar disso. Então, para você que está aí dando mole, virar alvo de ameaças ou até de algo mais físico, não custa nada. Não só de necessariamente um cara organizado, um policial militar ou civil bolsonarista de primeira hora que está com muita raiva porque estão esculachando o mito dele, mas de gente completamente desequilibrada que está frita, cara. Pensa assim, tem uma boa porcentagem da população brasileira que está frita do cérebro, que está olhando para o que está acontecendo e está vendo, sei lá, conspirações chinesas, russas e tráfico de órgãos internacional e pedofilia na mesma história para justificar o que está acontecendo e tirar a culpa do Bolsonaro. Se essa pessoa é capaz de fazer esse tipo de concatenação mental, ela é perfeitamente capaz de bater na sua casa e te dar um tiro na cara. Afinal de contas, a gente vive no país que matou a Marielle, né? A gente vive no estado que matou a Marielle, né? Que matou o Anderson.
né? E que elegeu o Daniel Silveira quebrando a placa em homenagem a Marielle Franco. Exatamente. Homenageava a Marielle Franco. É esse tipo de coisa, assim. Essa manipulação dos afetos negativos, né? Eu acho isso um negócio assim, que ao mesmo tempo que tem uma potência muito grande, é extremamente perigoso, e eu acho que o campo progressista, a esquerda especialmente, não aprendeu a lidar, inclusive envereda pelo mesmo caminho, achando que está no contrário, sabe? Eu acho que é preciso sim odiar, mas odiar as coisas certas, e é preciso principalmente organizar o nosso ódio. Isso aí, precisa de uma Maricondo do ódio. Concordo plenamente com a Luara. Totalmente de acordo. Bom, já que está todo mundo de acordo e a gente já falou bastante hoje, eu vou deixar por aqui o lado B do Rio dessa edição número 186. Se você gostou desse programa, se você gostou de nos acompanhar, se está chegando aí hoje, vai saber com essa entrevista do Joelson, que ficou super legal, e com esse nosso papo agora, considere se tornar um apoiador do lado B. Nós precisamos da sua ajuda para produzir cada vez mais e melhor, e em especial na parte do mais e do melhor. São coisas que a gente valoriza muito, não só quantidade como qualidade e pesquisa de roteiro e tal. Então, quanto mais tempo a gente consegue se dedicar a isso, melhor vai ficando. Então procure lá em padrim.com.br/Lado B do Rio e considere dar um dinheirinho pra gente, que o seu pouquinho para nós é muitão. Luara Ramos, muito boa noite, muito bem-vinda. Seus recados finais na sua primeira participação no Lado B normal, né? Você que é colunista do Notícias. Isso, eu agradeço aí demais o convite, o espaço. Estou à disposição para falar, que é uma coisa que mineiro gosta, né? Prosear. Tamo juntas e precisando, tamo aí. Caio Belandi, até mais. Obrigado, agradecer a Luara, né, pela presença hoje, substituindo o Dani. Dizer que a Nanda Castro mandou muito bem no meu lugar na semana passada, muito melhor do que eu, inclusive, o que também não é tão difícil, mas de qualquer forma ela foi bem. Obrigado aí pela participação, Nanda. Dizer que você falou dos apoiadores aí, né? A gente ainda está devendo aí eu ainda estou devendo envio de alguns brindes, então quem não recebeu seus brindes, fique tranquilo, vai receber nas próximas semanas. Eu ainda não consegui ir nos Correios. Mas o Paulo Milatias e o Felipe Boquete de Oliveira Braga, novamente, não sei se não estão ouvindo mais, não estão recebendo e-mail, não sei o que está acontecendo com os dois não responderam, então por favor olhem seus e-mails de cadastro aí do PicPay ou do Padrim, mandem mensagem por e-mail pra gente, entre em contato pelas redes sociais, enfim, deem um jeito aí de aparecer, porque senão, enfim, a gente vai acabar também ressorteando aí os brindes. E aí eu tenho alguns recados, como eu estive fora semana passada, falar da proposta de emenda ao Estatuto do Flamengo, que o Flamengo da Gente, movimento que eu faço parte, apresentou no dia 8 de março. Né? O principal objetivo dessa proposta é solicitar a criação de uma subdivisão dedicada às questões de diversidade e inclusão dentro da vice-presidência de responsabilidade social e cidadania do clube. Né? A ideia é que, criada essa subdivisão, haja aí um debate sobre protocolos que incluam especificamente penalidades em caso de violência de gênero, LGBTfobia e discriminação racial. Além disso, né, a emenda também propõe, desde já, a inclusão de possibilidade de uso do nome social no cadastro de sócios e sócios torcedores. Né? Eu sempre falo isso, me orgulho muito de fazer parte do Flamengo da Gente. É uma luta inglória, a gente sabe, porque os grandes clubes representam as oligarquias em via de regra, e o Flamengo talvez seja aí, hoje em dia o principal clube vinculado a isso, e o clube do regime Bolsonaro. Eu falo isso com muita tristeza, mas é real, e o Flamengo da Gente presta um serviço que é fundamental de tentar tensionar, de colocar um asterisco nessa história quando olharmos para o Flamengo de Rodolfo Landim e percebemos que é o Flamengo de Jair Bolsonaro. Vai ter lá o Flamengo da Gente, entre outros movimentos, claro, dizendo que não era bem assim. Né? A proposta foi formulada por 3 frentes em conjunto, né? A frente de igualdade racial, a frente LGBTI+, e a frente feminina Mulambas. Eu pude participar de perto, fiz parte dessa formulação, estou muito, muito orgulhoso. Né? Agora a gente aguarda o Flamengo se pronunciar. Né? O Estatuto do Clube exige que o presidente do Conselho Deliberativo remeta a proposta à Comissão Permanente do Estatuto para regular o processamento e apreciação
desse documento, né? Teve mais de 50 assinaturas. Dito isso, gostaria também de manifestar a minha solidariedade ao pessoal do canal Galãs Feio, né? Que faz um trabalho bem legal, né? Surgiu de uma forma no Facebook que era bem divertido, falando dos homens que eram ditos bonitos e que na verdade eram feios, e que se tornou um canal... É o Barba, o Coque Samurai, todas essas coisas que o Caio Belandi é adepto. Não, nem tanto. Não sou um galã feio. Não sou nem galã, mas também não sou feio. Eles estão sendo processados aí pelos bolsonaristas aí no âmbito do que a gente está vivendo aí, como foi falado, por causa de um vídeo sobre o Léo Índio, né? Essa figura aí também curiosa. For atrás do Léo Índio, acho que vai achar muita coisa boa. Teve o Felipe Neto intimado também, parece que já caiu. Também solidariedade pelo Galã Feios, que entrou no grupo lá do B do Rio de tomar bolo do Marcelo Freixo, né? Eles também fizeram isso? Teve isso. Enfim, é um padrão. Enfim, a gente tem falado isso, né? O Fagner acabou de dizer nesses termos, eu já tinha até notado, a gente não está num governo dito normal, né? Estamos num regime diferente do que a gente está acostumado. O regime Bolsonaro já é o golpe, já é o regime de exceção dentro do sistema da democracia burguesa. Fiquemos de olho. Por fim, mandar um abraço para o pessoal do Pontapé, né? O podcast aqui da casa, do qual sou fã, ouvinte semanal, completou 100 edições nesta última segunda-feira. Um grande abraço para o José Trajano, nosso ídolo, o Matias Pinto, Leandro Yamin, o Gilles Mendes e principalmente para o Dudu Monsanto, que está precisando de um abraço especial nesses últimos dias aí, após o falecimento do pai, decorrência de complicações da Covid também. Dudu sempre fala com muito carinho do nosso podcast, ele sempre fala muito bem, fala que nós somos os 4 Beatles, né, da podosfera, então a gente devolve toda essa gentileza em dobro. Sinta-se abraçado, Dudu, nossas condolências. E só para destacar rapidamente, ficar de olho aí, morreu em circunstâncias muito esquisitas aí nessa semana o menino Henri Borel Medeiros, de 4 anos, filho de Monique Medeiros de Costa Almeida, que namorava Jairo Souza Santos, o vereador do Rio, doutor Jairinho do Solidariedade. Vamos ficar de olho, a gente precisa ficar de olho nesse caso aí para saber, para ser explicada essa morte, né? É isso, até semana que vem. A matéria do dia que saiu agora de noite chama-se Menino Henry relatava desgostar do padrasto e não queria voltar a ver a mãe. Então daí dá para imaginar o que pode ter acontecido. Fagner Torres, boa noite. Obrigado vocês pela companhia, obrigado Luara, foi um prazer fazer o programa contigo, te conhecer. Bom, queria também ter uns recados aqui, rapidamente. Mandar um abraço para o Rodrigo Carvalho, nosso coleguinha meu e do Caio, né, que somos jornalistas. O Rodrigo é correspondente da Globo em Londres e é nosso ouvinte, segue a gente. E ele foi muito gentil hoje, nos citando no Twitter, pedindo para que os seguidores dele conheçam o Lado B. E isso fez com que nossa conta no Twitter ganhasse aí 500 seguidores a mais em 2, 3, 4 horas no máximo. O Rodrigo já troquei algumas ideias com ele no Twitter, um botafoguense, e eu fiquei muito feliz. Mandar lambejos pro Biriba, né? Lambejos pro Biriba, o cachorrinho. Pro Biriba, o cachorro dele. Fiquei muito feliz com o comentário dele, porque se nota que ele claramente é um camarada e nota que o nosso trabalho está sendo, de fato, reconhecido não só pelos ouvintes, né, os militantes que nos ouvem, as pessoas de esquerda, mas também como os profissionais da imprensa, da mídia empresarial, né, aqueles que acreditam num mundo mais justo e que trabalham também para isso, estão de olho no Lado B do Rio, estão de olho naquilo que a gente fala, nos trabalhos que a gente faz, que escreve, fala e tudo mais. Então, um abraço pro Rodrigo, que também está lá sobre um regime de extrema-direita, né, com o Boris Johnson, que é um político de extrema-direita também, mas o mundo está mostrando que mesmo outros políticos de extrema-direita são melhores que os nossos, né? O Boris Johnson, pelo menos, não negou a vacina, assim como nem o Erdogan, né, negou a vacina, nem o Netanyahu. Então, por mais monstruosidade que essas pessoas, né, sejam, são todos monstros, né? Mas ainda existe graduação
entre os monstros. Há monstros piores que os outros, né? Então, um abraço para o Rodrigo Carvalho. E aí, dois comentários, mais um comentário que eu queria fazer, e aí eu peço aos ouvintes evangélicos que estão com a gente até aqui, se você conhece um evangélico, um irmão evangélico, um varão ou uma varoa, como diz o Cabo Daciolo, que está negando a vacina, mostra para ele a imagem do Edir Macedo, né, se vacinando em Miami hoje. Para os varões e para as varoas, ele receita cloroquina, ozônio no ânus e todo outro tipo de tratamento bizonho que não serve para nada. Mas para ele existe vacina, né? Está lá o líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Miami se vacinando na frente de todo mundo aqui no Brasil. Então, para os bispos, vacina. Para as ovelhas, ozônio no ânus. Né? Então, meu amigo evangélico, meu irmão evangélico que está ouvindo esse programa, mostre essa imagem para o seu irmão, a sua varoa e seu varão que não acreditam no poder da vacina. Né? E, por fim, eu quero fazer um comentário, um agradecimento aos ouvintes que mandaram mensagem em função do programa passado. Né? Muita gente disse que se sentiu acolhida a partir das minhas falas, da minha fala de abertura e também das minhas análises do que pode acontecer a partir do momento que foi devolvida a elegibilidade ao Lula, né? Muita gente mesmo me mandou mensagem em todas as ferramentas possíveis. Aqueles que têm meu WhatsApp me mandaram no WhatsApp, quem não tem mandou no Twitter, enfim, todo mundo deu um jeito de entrar em contato comigo para agradecer as palavras e dizer que o sentimento, muitas vezes o meu sentimento era parecido com o que eles estão sentindo e que foi bom ouvir o que eu tinha a dizer. Eu queria encerrar a minha participação então no programa de hoje citando um poema do Vinícius de Moraes, que eu acho que tem a ver com o tempo que a gente está vivendo agora, mas muito mais projetando o futuro, que por incrível que pareça, eu espero que seja melhor que o presente. Eu acho que não tem como não ser. Acho que a gente ainda vai passar por tempos de sofrimento muito grande, mas o futuro é impossível ser pior do que o que a gente está vivendo. Então, e ele diz o seguinte: com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, um templo sem Deus, mas é grande e clara, pertence a seu tempo. Entrai, irmãos meus. Então, entrai todos nós e vamos em frente. Um abraço a todos. Bom, como eu tenho a ferramenta maravilhosa da edição, o meu recado vai ficar lá na cabeça do programa. Falo muito do que o Caio já falou, sobre o Dudu, falo sobre o Renatinho, então tá dado o recado, não preciso falar mais nada. E até semana que vem, com mais lá do B do Rio.